Unidade 1, Filosofia Moderna. Aula 1.2 Conteúdos: O pensamento moderno. A filosofia moderna. Contexto histórico-filosófico da modernidade. Habilidade: conhecer os elementos históricos e filosóficos que deram origem ao pensamento moderno. Bem, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos, a mais uma aula de filosofia, terceiro ano do ensino médio. E hoje, na nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre o período moderno, Nós vamos falar um pouco de um período histórico, que é muito legal de estudar na filosofia, que é um momento da racionalização, um momento da razão. Então, é um momento muito importante que a gente vai compreender que, entendendo esses momentos da história do pensamento, nós também entendemos, e o que é mais importante, o momento presente, o momento atual. Por que nós pensamos como pensamos? Por que cada um de nós, vocês aí em casa, em qualquer lugar onde nós estejamos, nós temos uma maneira de pensar, de ver o mundo? Então, um pouco da resposta dessa pergunta está na história do pensamento filosófico. Então, a gente vai parar, prestar atenção e entender um pouco essa dinâmica da história que faz com que hoje o ser humano, então, tenha essa leitura, essa visão de mundo que nós temos na atualidade. Então, nós vamos nos focar no período moderno, Mas, para isso, a gente vai, então, apenas fazer aqui uma leitura para relembrar o que se deu antes, do período moderno para chegar no moderno. Então, vamos aqui, começando, lendo aí um pouco essa questão da filosofia moderna. O que é a filosofia moderna? Então, vamos lá. A história da filosofia não é apenas um relato histórico. Então, vocês, estudam história geral, história do Brasil. Então, a história da filosofia, ela não é apenas um relato da história, mas ela trata das transformações do pensamento humano ocidental. Olha só, O pensamento humano ocidental. E o modo pelo qual essa forma de pensar influenciou a nossa realidade hoje. Então, quando a gente fala da história da filosofia, história do pensamento ocidental, nós estamos falando de um momento na história em que a humanidade, em que o ser humano, ele tem uma forma de ver o mundo. E essa forma de ver o mundo, ela sofre influências da realidade. Ela se modifica com o tempo. Ela se transforma com o tempo. Para a gente entender, então, melhor esse processo histórico, a gente vai ver, então, aqui um gráficozinho que vai retratar, não para a gente ficar preso simplesmente na parte linear da história, não. Mas para a gente entender que cada momento da história, esse homem, esse ser humano, essa pessoa, em cada fase da história, ele tem uma maneira de olhar para o mundo. Ele tem uma maneira de compreender a realidade. Ele tem uma maneira de entender a religião, de entender o cosmos. Então, em cada período desse, vai evoluindo essa leitura da realidade. E é isso que a gente vai, então, ver agora, através desse gráfico, que vai nos ajudar a pensar. Então, vejam bem,
O que é a filosofia moderna, então, ela vai trazer para nós? O que a história do pensamento vai trazer para nós dentro desses aspectos, né, do que já passou até chegar nos dias de hoje? Então vamos acompanhar comigo aí, ó. Então nós estamos vendo aí que a filosofia ela é desenvolvida na chamada Era Moderna, né? Que é entre o século XV e o século XIX. Vai até o século XIX. E aqui eu chamo a atenção para vocês de uma questão interessante, que é essa trajetória aqui da história. Então, cada período desse, ele vai, então, ter uma visão e uma leitura da realidade. Então, vejam bem, quando a gente fala aqui do período antigo, na filosofia antiga, então aqui o homem tinha uma maneira de ver o mundo. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, esse início aí da filosofia, eles estavam muito ligados à questão da natureza, né? Da natureza. Não é isso? Então, a visão do homem era uma visão, digamos assim, mais cosmológica. Era uma visão cosmológica. Então, era um modo de pensar a história do pensamento, era um modo de olhar o pensamento, era um modo de olhar o mundo. Quando a gente passa aqui para a filosofia cristã, aí nós já estamos aqui na filosofia cristã, na Idade Média, né? Nós já temos um outro olhar, que não é mais cosmocêntrico, que não está mais olhando apenas para a natureza, mas ele passa a olhar agora para a divindade, para Deus. E esse período aí, nós chamamos de período teocêntrico. Teocêntrico. Então, o olhar estava voltado para a ideia de Deus. No período antigo, a ideia de cosmos, de universo, de mundo. A filosofia cristã, a ideia de Deus. E quando a gente passa para a filosofia moderna, então aqui nós estamos então dando um salto que agora não é mais nem cosmos nem Deus. Agora nós estamos falando do próprio homem. Do próprio homem. E, portanto, nós estamos em que período aqui? Nós chamamos de período antropocêntrico. Ou seja, não é mais o cosmos, não é mais Deus, mas agora quem está no centro é o homem. E claro, a razão. Então, isso aqui é importante para entender o período moderno, porque é o período em que nós vamos, então, dar ênfase à questão da razão, da racionalidade, né? Então é importante esse quadro aí para vocês entenderem que esse processo histórico do pensamento, ele chegou, então, através de vários olhares, né, do homem, do ser humano, até esse momento que nós chamamos de modernidade, de moderno, que é o momento, então, da razão, da racionalização, do humanismo, né, do pensamento do homem. Então, não é mais o cosmos que está no centro. Não é mais Deus que está no centro. Agora é o próprio homem que está no centro. Agora é o próprio homem que tem a capacidade de pensar o mundo a partir das suas próprios instrumentos do pensamento racional, humano.
Ele não precisa mais recorrer a explicações, né, da natureza, do cosmos. Ele não precisa mais recorrer a explicações baseadas na ideia de Deus. Ele em si, com a sua razão, ele pode então pensar esse mundo, ele pode pensar esse cosmos, ele pode pensar a realidade espiritual, divina. Tudo parte agora da razão do homem. Então, essa palavra razão aqui, quando a gente fala do período moderno, nós estamos no pensamento filosófico, nós estamos falando do racionalismo, né? Dessa questão do pensamento enquanto um homem, um ser humano que usa a sua razão para pensar o mundo. E aqui também entra a questão da ciência, não mais da religião, mas agora a questão da ciência. Então são temas, né, importantes para a gente entender a realidade hoje. Então qual foi então o contexto histórico que favoreceu com que nós tivéssemos e pudéssemos dizer, esse é o pensamento moderno? Então vamos conhecer agora um pouco da história, né? No contexto histórico. Então nós vimos que surge uma nova maneira de pensar e ver o mundo, né? Surge uma nova maneira. Não é mais o cosmos que me dá a resposta, nem mais a divindade. É a razão. E essa razão, essa nova maneira de ver o mundo, é resultado de quê? De algumas transformações históricas que ocorreram na Europa. Então nós temos aí o berço das civilizações, né, que nós chamamos, que é o que é a Europa, né? Até então, né, nós não conhecíamos a América. Claro que já existia, mas não era de conhecimento. Então o pensamento, a história do pensamento, ela está ainda aí, do pensamento ocidental, ela tem seus berços aí na Europa, né? Então essas transformações históricas que foram ocorrendo aí dentro, você sabe que na Europa teve muitas guerras, né, muitos conflitos, muitas organizações, né, muitas maneiras de pensar a realidade. Então, a Europa, de um modo geral, essas transformações que ocorreram, né, dentro do continente europeu, é claro, né, dentro desse campo do pensamento, eles vão então influenciar bastante essa nova visão de mundo. Por quê? Porque ela vai marcar uma ruptura com algumas ideias que ainda estavam vindas da Idade Média, né? Vindas da Idade Média. Então, vai haver então essa ruptura. É claro que ela não é radical, mas ela vai gerar então um novo olhar, uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira do ser humano ver o mundo. Qual é esse contexto histórico? O primeiro ponto que eu queria ver com vocês aqui, analisar, é que nós chamamos de humanismo. Vocês já viram falar no Renascimento, né? Renascimento cultural. Então, esse período do Renascimento, o Iluminismo, né? A ideia da razão. Daí o humanismo, que foi um movimento intelectual que rompeu com a forte influência da Igreja Católica, e do pensamento religioso da Idade Média. Por isso que eu mostrei aquele gráfico para vocês, que é o período teocêntrico, né? O pensamento era baseado na ideia de Deus. Na ideia de Deus. Com o advento da modernidade, né, com o iluminismo, com o renascimento cultural, começa-se a olhar o mundo tirando o protagonismo da igreja, a influência da igreja, ou do pensamento religioso, lá da Idade Média. Você vê esse quadro aí, essa imagem ela está lá na Capela Sistina, né, no Vaticano, lá em cima. Essa imagem, ela retrata um pouco essa passagem, né? Ela mostra ali o homem, né,
se afastando de Deus, né? Deus está lá no céu, mas ele aponta o dedo para Deus e Deus aponta o dedo para o homem, de modo que parece que estão se distanciando, mas ao mesmo tempo algo ainda quer se tocar. Retrata muito essa passagem do período medieval para um período moderno, né? De Deus que está se afastando do pensamento, né, da ideia de Deus medieval, e o homem assumindo, o homem ficando aqui na Terra e tendo agora que assumir, e tendo agora que buscar respostas através da sua razão, através do seu pensamento. Mas ele não quer se afastar de Deus. O quadro retrata um pouco isso, né? O quadro de Michelangelo. Então, o Renascimento, esse humanismo, nada mais é do que colocar o homem no centro e tirar, então, e se afastar cada vez mais da influência da igreja, do pensamento religioso que predominou, né? Depois nós temos um outro fator também fundamental, que foi a descoberta do novo mundo, né? A descoberta do novo mundo. É claro que novo mundo e descoberta é apenas uma questão histórica do ponto de vista de uma visão da Europa, né? É claro que esse novo mundo, né, aqui a América, já existia. Só não era do conhecimento deles. Não é isso? É por isso que ela revelou o quê? A falta de conhecimento de outros povos e culturas. Por quê? Porque aqui na América, então, nós temos os povos indígenas, né? Nós tínhamos civilizações, grandes civilizações, né? Nós temos os astecas, os maias, né? Então, você pode ver que com a chegada da descoberta desse novo mundo, muito do pensamento europeu chegou até aqui. E é claro, como eles se achavam o centro do mundo, quem estava do lado daqui estava atrasado na concepção deles, não é isso? Então revelou essa falta de conhecimento dos outros povos e culturas na concepção, né? Que motivaram o que? A Europa, novas visões de mundo e das sociedades. Então eles passaram a conhecer essa nova visão de mundo, que não só é europeia, e isso fez com que também impulsionasse esse racionalismo, esse humanismo. Então são pontos aí dentro do contexto histórico que nós então podemos ver como algo fundamental para essa passagem, né, para o mundo moderno. Ainda na descoberta do novo mundo, nós temos a ciência, né? Só que a ciência moderna, ela vai então cada vez mais mostrando que a ciência antiga, né, ela tinha uma outra dimensão, ela tinha uma outra maneira, né, de ver as coisas, de resolver as coisas. Então a ciência antiga perde a autoridade, ela é questionada, pois nada explica sobre a nova realidade e suas narrativas. Tá vendo aí, ó? Então, essa era a questão, né? A ciência, ela é a grande, digamos assim, força, né? Porque já que a religião está perdendo seu espaço, quem vai tomando lugar do espaço da religião é a ciência. Ela é a ciência. E por que a ciência antiga perde a autoridade? Porque ela ainda estava muito enraizada na religião, né, nas questões religiosas. E na Idade Moderna, não. Então ela tem uma outra maneira, que é a maneira mais voltada para a razão, né? E não tanto a religião. Então, isso tudo foi fazendo com que o período moderno, então, se tornasse cada vez mais essa visão racionalista, né? Humanista. Um outro ponto
que influenciou bastante, quase que decisivamente, nesse aspecto de uma nova olhar para o mundo, você percebe que durante todo esse percurso, né, paradigmas vão caindo e vão surgindo outros paradigmas, né? Outros modelos de orientação, outras maneiras de ver e analisar a realidade. Então, vai apenas sendo substituídos, né? Vão apenas sendo modificados com outro olhar. Então, no período moderno, ele vai, como ele está muito colado com o período medieval, ainda está havendo ainda uma certa confusão, né? Uma certa mistura entre ideias provindas, né, de uma fonte religiosa e ideias provindas da fonte da razão. Ainda estão em choque ali, né? Ainda estão se chocando essas ideias. Mas há um ponto que foi fundamental também para essa ruptura, que foi a Reforma Protestante. Por que a Reforma Protestante? Porque ela justamente vai tocar no âmago, né, da questão religiosa. Ela vai tocar mesmo na ferida, vai na base aonde acontecia a coisa, que era o poder da Igreja Católica. Que era o poder intelectual, o poder, né, da pesquisa, do domínio, né, de toda a teologia e também da ciência. Então a Reforma Protestante, ela vai fazer essa cisão na Igreja Católica, através de Martinho Lutero, né? Valorizando o quê? A ideia de que o indivíduo é capaz de encontrar sua própria verdade religiosa. Então, veio a influência do calvinismo, né? Primeiro veio o luteranismo, né? Que ele que fez a reforma na história. Depois vem calvinismo. Então aí vão surgindo outras denominações religiosas. E é claro, aí, mais uma vez, então, a Igreja Católica, que detinha o poder, ela vai, então, também se enfraquecendo nesse ponto de vista histórico, né? Então, a Reforma Protestante, ela vai, então, ao valorizar a ideia do indivíduo, ela vai, então, substituir a ideia da Igreja como detentora do conhecimento. O indivíduo, ele pode se sobressair, mesmo no campo religioso. E isso, claro, tendo no período em que predominava uma visão teocêntrica, é uma perda muito grande, né? Então, a Igreja, aqui se dá, então, um momento crucial, né? Para que a ciência também vá progrida cada vez mais. Porque ela não está mais presa, né, enraizada nas questões religiosas, por exemplo, da Inquisição, né, que proibia certos tipos de conhecimento, de ciência. Então agora ela está solta, ela está mais livre para atuar. É por isso que o pensamento moderno, então, a reforma protestante, ela foi, então, um período que marcou e foi importante para o desenvolvimento, né, histórico do pensamento moderno. E depois nós temos também a Revolução Científica, né? Então, vejam bem, se nós estamos, se a religião está perdendo espaço, está perdendo força, a ciência foi subindo, né? A ciência foi crescendo, e outras pessoas foram surgindo, nomes, né, de pessoas, de cientistas, de pesquisadores, de filósofos, e se deu então a chamada Revolução Científica do século XVII, né, que é uma revolução que tem aí Galileu, né, como um dos grandes, né, tem Newton, Kepler, são grandes pensadores, né, da época que causaram então essa revolução científica. E ela é uma revolução por quê? Porque ela vai, então, trazer agora não só uma leitura, né, baseada em fatos ligados também a um contexto religioso, mas ela vai diretamente aos fatos também ligados a técnicas, a tecnologia. Então, isso que por isso que foi uma revolução científica, né? Então, o Galileu, por exemplo,
como a gente vê no texto, ele foi um dos primeiros, né, a criar instrumentos, como o telescópio, por exemplo, né, para a melhor observação dos fenômenos. Como é que os homens na Idade Antiga, na medieval, olhavam para o céu? Como é que eles determinavam certas coisas? Era mais na observação, né, nua e crua, né? Com a Revolução Científica, criou instrumentos que levaram, então, a uma leitura mais próxima da realidade. Por exemplo, só para vocês entenderem, que a gente vai ver agora no próximo ponto, né? Nós temos aí a visão geocêntrica e heliocêntrica, né? Vocês sabem que isso aí foi uma revolução também que trouxe grandes repercussões, porque a visão da igreja, ou pelo menos a visão científica apoiada pela igreja, era de que a Terra estava parada, né, e os astros giravam em torno da Terra. Então era um universo fechado e finito. Não é isso? Por quê? Porque né, aqui na Terra, olhando, até hoje, se você olhar, você percebe que o Sol é que se movimenta, né? Pelo menos aparentemente você pensa que o Sol se movimenta. Ele nasce e vai, né, se pondo, né? Ele faz um giro. Só que não é o Sol que está se movimentando, mas essa leitura, inclusive, era baseada, né, na Bíblia, na Idade Média. Então se sustentou por muitos séculos que a Terra estava parada, estática, fechada, finita. Só depois, né, com Nicolau Copérnico, é que se começa a ter uma visão diferenciada. Ele começou já com as técnicas, com a pesquisa, com os instrumentais, foi que então que veio a visão agora heliocêntrica, né? Que é essa visão de que o Sol se move é aparente. Na verdade, o Sol é que está parado, a Terra é que se move em volta do Sol. Então, o universo é infinito. A Terra está ali, essa bola ela não está parada, ela está em movimento. Né? E claro, depois nós vamos ver o movimento de rotação, translação. A gente vai saber por que a Terra, que no giro da Terra nós temos os dias e as noites. Né? Tudo uma visão científica. Né? Dias e as noites. A volta da Terra em torno do Sol leva, nós chamamos de um ano, né? Quando completa o ano, é porque a Terra deu uma volta em torno do Sol. E nós imaginamos que é o Sol que está fazendo o arco, né? O Sol que está se mexendo. Quando na verdade não é. Tudo isso aí foi a revolução científica que trouxe e influencia hoje a nossa mentalidade. Né? Então nós entendemos assim, apesar de que, olhando, você pensa que não, né? Você pensa que de fato o Sol está se movimentando. Né? Então, são contextos históricos da modernidade, por isso que mudou o nome de período medieval, teocêntrico, para período moderno, antropocêntrico, científico, né? Em que o homem, então, com sua razão, ele vai agora se debruçar nos fenômenos da natureza, do mundo, e ele vai ele mesmo buscar suas respostas, sem recorrer à divindade. Né? Continuando ainda no contexto histórico, nós temos aí o desenvolvimento do mercantilismo e a ruptura da economia feudal. Então, todos vocês sabem, né, vocês estudaram na história, que a Idade Média marca o período, é o momento do feudalismo, né? Então, tinham ali, não havia escravidão, mas havia uma certa dependência, né, do vassalo em relação ao senhor feudal, não é isso? Então, esse período aí, também, ele vai deixar de existir. O feudalismo vai acabando, vai havendo uma mudança aí no modo de produção, que é o modo de produção capitalista. Então, olha, hoje nosso regime é o que nós vemos? Capitalista, né? Capitalista. Então, antes era no feudalismo. Trabalho assalariado hoje. Então, veio o mercantilismo, a questão do mercado, dos produtos, para quem vender. Nós vivemos dentro desse contexto, né, de produção, de trabalho,
não é isso? E de lucro. Então, por que nós hoje trabalhamos? Por que ganhamos um salário? O dono da empresa, o dono da fábrica, o operário, tudo isso aí são nomenclaturas, né, que vão surgindo na história, que foi formada a partir desse pensamento, dessa mudança de pensamento na história. Não é isso? Então hoje o sistema é o sistema capitalista que nós vivemos aqui. Né? O capital, né? Tem que ter isso aqui, dinheiro, né? Senão a gente não consegue funcionar. E para isso nós trabalhamos para ganhar um salário. Não é isso? Não pense que isso aí foi construído a vida toda, eternamente. Não, isso é um momento histórico. Inclusive o salário, ele é histórico. Os direitos trabalhistas são históricos. Foram conquistados durante o tempo, né? Então, para vocês perceberem que é esse movimento da história, né? Que é dialético, nós chamamos, na filosofia, né? Continuando. Então, nós temos aqui os grandes núcleos urbanos e a invenção da imprensa. É claro que nós estamos falando de produção, de comércio, estamos falando de lucro, então vai ter uma classe, uma burguesia, nós vamos falar aí dos núcleos urbanos, na cidade, né, onde são vendidos produtos, né, esses grandes centros urbanos. Você mora numa comunidade, você tem que vir para a cidade para resolver seus problemas. Por quê? Porque muitas vezes é lá no centro urbano que se detém todo o poder, né? Então, vem novos valores, novas necessidades. A invenção da imprensa permite que as ideias possam ser publicadas e difundidas. Então, a ideia agora não é mais uma coisa mais só na oralidade, né? A imprensa faz com que as coisas sejam registradas, né? Antigamente você falava no telefone, era só no telefone, não tinha registro, né? O que você falou, falou. Agora, quando você usa um WhatsApp, você está registrando, aquilo é um documento que registra o que você está falando, né? Então, o WhatsApp já é uma maneira também de ver, de se comunicar com o mundo. E a imprensa foi esse momento, né? Não tinha nada escrito, era tudo, né, no discurso, nas narrativas, na oralidade. E com o advento da imprensa, então, criou-se esse registro. De modo que tudo isso, então, influenciou o que nós chamamos do pensamento moderno, né? Então, tudo isso fez com que o pensamento moderno viessem e que nós chamamos hoje, né, de modernidade. Nós já estamos passando para a pós-modernidade, né? Para a pós-modernidade. Então, pessoal, essas eram as ideias que eu queria discutir com vocês, apresentar para vocês. Lembrando que não é para decorar muita coisa, é a gente entender que esse processo do pensamento, ele influencia o meu pensamento hoje. A maneira como você aí em casa pensa, sua família, o mundo, as coisas, o trabalho, tudo isso é fruto de um processo histórico do pensamento. E hoje nós vivemos no presente esse momento chamado pós-modernidade, que é um outro assunto que nós vamos ver numa outra aula, tá bom? Até a próxima.